Olá pessoal, estamos aqui hoje no estúdio da FB Ideias Iguatemi e hoje a gente está com uma convidada especial, que na realidade não é bem uma convidada, ela faz parte do podcast, por isso está aqui conosco e vai falar um pouco sobre de como foi idealizado esse podcast. E é mais que especial essa pessoa porque é minha esposa, Mariana. Então, Mariana, seja bem-vinda. Obrigada. E nós vamos falar um pouco de como surgiu o podcast Anonimato e, consequentemente, um pouquinho da nossa trajetória em projetos sociais, no desenvolvimento comunitário. Mariana, fica à vontade aí para compartilhar um pouco de como surgiu essa ideia, já que você foi a idealizadora do anonimato, que não se resume apenas a um podcast, na realidade é um projeto abrangente que inclui o anonimato. E o anonimato faz parte do projeto Haja Comunicação, que é um projeto que tem o intuito de despertar, capacitar pessoas para trabalhar com as ferramentas de comunicação em favor do desenvolvimento comunitário. Mariana, fala um pouquinho para que as pessoas entendam como que surgiu o nome, como que surgiu o anonimato. Olá pessoal, como Augusto me apresentou, né, eu sou a Mariana e é muito bom estar podendo compartilhar com vocês um pouquinho, né, da nossa trajetória e como surgiu. O anonimato ele surgiu de uma necessidade, né? Nós fomos para Guiné-Bissau e no meio da elaboração dos planejamentos, do desenvolvimento ali do projeto em si, eu pude perceber a dificuldade que era você conseguir divulgar, você conseguir compartilhar aquilo que você estava fazendo, né? Seja num campo transcultural ou seja até mesmo num campo local. Então assim, eu vi não só a nossa dificuldade, né? Porque apesar de a gente trabalhar com comunicação, a gente enfrentou essa dificuldade, mas eu pude observar em outros projetos essa lacuna. As pessoas, nem todo mundo tem essa facilidade de gravar um vídeo, de gravar um áudio, de escrever um bom texto, né? E é também tempo, né? Porque é preciso de tempo para fazer algo com qualidade. Sim, né? Então, assim, eu fui observando essa necessidade e surgiu no meu coração, né? E uma palavra que veio, assim, na hora foi anônimos, né? As pessoas são anônimas, estão fazendo, né, esses trabalhos, ninguém muitas vezes sabe que elas estão fazendo, geralmente fica só ali no ciclo mesmo familiar, né? O convívio ali que acaba sabendo que essa pessoa desenvolve. Então isso surgiu e aí eu procurando uma palavra, né, porque veio anônimos, mas daí acabei que pensei no anonimato, né, porque as pessoas vivem no anonimato, né, muitas delas desenvolvendo, mudando histórias, mudando, né, o contexto social das pessoas e elas acabam por viver nesse trabalho mesmo sem muita visibilidade, né? Então, assim, o principal do anonimato, o intuito, né, do anonimato é compartilhar para dar visibilidade aos projetos de desenvolvimento comunitário. Há pessoas que estão no anonimato, mas de uma certa forma desenvolvem projetos sociais que causam um impacto na sociedade, que causam uma transformação na sociedade, mas são pessoas que estão no anonimato, mas são relevantes devido a esses trabalhos que elas desenvolvem, né? Sim. E, consequentemente, a gente fala um pouquinho da nossa trajetória, porque nós fomos para Guiné-Bissau, fomos despertados aí para Guiné-Bissau. Em um dado momento, eu e a Mariana, nós trabalhávamos em instituições distintas, porém também com projetos sociais.
e nos encontramos em Cabo Verde, um país no continente africano. E após nós conversarmos um pouco, nos conhecermos, e nasceu o desejo no coração. Mariana é designer gráfico, ela sempre está estudando a forma de utilizar o design em prol do social, né? Então ela estuda muito a respeito de design social, não só estuda como coloca em prática, a gente busca colocar em prática em meio às nossas atividades. E eu cursei marketing, trabalhei durante muitos anos com produção de eventos, e a gente tinha no coração de trabalhar em prol da sociedade com aquilo que a gente já tinha convivido, com aquilo que era o nosso profissional, é o nosso profissional, e nós unimos aí as ideias, as vidas, né? Casamos e a gente passou a trabalhar com o social, fomos para Guiné-Bissau, nosso coração ele foi despertado aí para um país novamente do continente africano. Esse país escolhido foi Guiné-Bissau, pesquisamos muito a respeito, não só da necessidade, mas entendemos um propósito de ir lá e trabalhamos com inclusão digital em Guiné-Bissau. O Haja Comunicação começou com inclusão digital, podemos ter muitas vidas impactadas e hoje pessoas que tiveram um crescimento. Eu costumo dizer que através do trabalho que nós desenvolvemos em Guiné-Bissau, pessoas puderam ter uma visão mais ampla do mundo, porque eram pessoas que não tinham acesso à informática, à internet. E para quem não sabe, Guiné-Bissau, pelo menos na época que nós estávamos lá, era considerado o quinto país mais pobre do mundo, e as pessoas não tinham acesso, tanto por condições econômicas, né? Guiné-Bissau tiveram alguns desafios que nós enfrentamos. Um deles foi a falta de energia, né? Porque Guiné-Bissau até hoje, o fornecimento de energia é através de gerador, e algumas vezes por manutenção ou falta mesmo de combustível, o país fica dias sem o fornecimento de energia. Então a gente teve que adaptar. O nosso projeto necessitava, tinha questão de geradores a combustível particular, né? E também de painel solar que nós tivemos que comprar para atender a escola, né? Nós fizemos esse trabalho de forma voluntária, então enfrentamos, como a Mariana falou, alguns desafios econômicos, mas nós não fomos paralisados por isso, né, Mariana? A Guiné-Bissau, acho que foi uma escola para nós, né, de realmente usar as circunstâncias, a criatividade, para a gente não parar em meio às dificuldades que apareciam, né? E assim, como o Augusto compartilhou, realmente a gente ficava às vezes 3 dias sem energia. A gente tinha o custo do combustível para gerar energia para funcionar os computadores. Nós funcionamos, né, nós trabalhamos lá 2 anos, né, então, e fomos todos os meses com turmas, né, para trabalhar com a parte de inclusão, né, digital, né, a pessoa estava aprendendo, entrando nesse mundo, né, digital, né, então era muito importante que a gente tivesse acesso, né, à internet, tivesse acesso a coisas que elas pudessem experimentar ali para agregar no conhecimento delas, né? Então foi algo assim que a gente teve que sempre estar buscando tanto a questão de investimento, né, financeiro, como criatividade mesmo para sair, né, dessa situação que a própria circunstância dava pra gente, né? Então a gente tinha que se reinventar ali muitas vezes, né? E o interessante é que desde o início nós emergimos no empreendedorismo social,
pela necessidade, quando nos deparamos, nós estávamos em meio a um empreendedorismo social, né? Nós iniciamos a escola e capacitamos instrutores locais, pessoas que muitas vezes não tinham perspectivas de vida, mas nós capacitamos eles para desenvolverem o trabalho de instrutores, né? E isso gerou uma renda para pessoas locais. Esse foi um desejo que tinha no nosso coração e começou a acontecer em Guiné-Bissau, porque nós temos até hoje lá pessoas que estiveram conosco na escola, que chamava-se Bissau Digital, e que hoje trabalham em outros projetos, são remuneradas por isso, e a gente tem uma alegria de poder ter contribuído um pouco com essas pessoas, no caso instrutores locais. Mas fala também, Mariana, um pouco para as pessoas a respeito daquelas pessoas que passaram pela escola e nós podemos ver um crescimento na vida deles, né? Profissional, técnico. A gente teve um rapaz, né, o Braima, né, que foi uma pessoa muito importante para nós desde o começo, né, do nosso projeto. Nós não conhecemos praticamente muitas pessoas lá, né, em Guiné. Então, assim, ele foi muito importante, porque ele era, né, um local, uma pessoa da comunidade, né, que a gente estava ali inserido, e ele divulgou, né, o projeto para as pessoas, divulgou na escola dele as aulas de informática que a gente ia fazer. Então, assim, ele foi muito importante. E não só nessa questão, né, a gente pôde ver que a escola foi também importante na vida dele, né, foi algo que deu uma contribuição, né, para ele. E aí hoje ele se encontra em Portugal, né, o Lúcio pode até comentar um pouco mais sobre, né, a história, porque é uma história longa, né? De forma mais resumida, nós podemos contribuir, claro, com aquelas pessoas que ali estiveram fazendo o curso conosco, o workshop também que desenvolvemos lá sobre design, sobre audiovisual. E aprendemos muito também, né? Fomos para aquele país, uma das facilidades, entre aspas, é que a língua oficial ou a língua dos colonizadores, né? A língua colonial, digamos assim, como ouvi uma pessoa citar e concordo com essa colocação, é o português, mas a língua nativa deles é o crioulo, né? E é o que eles mais falam. E esse convívio com eles na escola serviu muito tanto para que nós pudéssemos aprender mais sobre a cultura deles, né? Como também para praticar o crioulo, para aprender o crioulo. Nós já tínhamos aprendido um pouco de um crioulo mais diferente, que era o crioulo de Cabo Verde, e passamos na escola poder praticar o crioulo guineense, né? De Guiné-Bissau. Então foi interessante porque podemos aprender sobre a cultura dele, como contribuir com o desenvolvimento da comunidade, né? De forma mais presente, nós convivíamos com ele, isso foi muito bom. E o Brian foi uma pessoa-chave para a escola, porque foi um jovem que antes mesmo de a escola iniciar, ele foi entender o que era o projeto e ele abraçou a causa e ele disse, um dos comentários que ele fez olha, nós guineenses admiramos muito a inteligência do brasileiro e temos uma estima muito grande pelos brasileiros. Quando você começar a divulgar a escola, com certeza vai ser um sucesso. E aí eu perguntei como é que eles costumavam divulgar a escola, já que Guiné-Bissau tem poucos recursos em relação à comunicação mesmo, a TV, rádio, são poucas, e o acesso das pessoas também são poucos, como eu falei, tem a dificuldade até da energia, né? Mas ele falou que era colando uns papéis em alguns pontos estratégicos da cidade, do bairro, né? E ele se prontificou a fazer, eu pedi a Mariana fez um flyer bem interessante, bonito, em preto e branco, em ofício, né? Em A4, né? E a gente imprimiu e ele colou em pouco tempo, em uma semana,
ele praticamente ele divulgou e lotou 6 turmas de informática. Então ele teve ele abraçou realmente a causa, ele foi beneficiado por isso porque ele também ganhou uma bolsa para fazer, nós cobrávamos uma taxa, até porque os nacionais eles não valorizam aquilo que é de graça lá, né? Eu acredito que em muitos locais é assim. E foi interessante. Ele hoje está em Portugal, nós recebemos ele em Portugal no momento que estivemos em Portugal também. Está cursando, está numa formação na faculdade lá em Coimbra, que é a cidade que nós estávamos, e isso não tem nada mais gratificante e que alegre mais do que ver pessoas sendo transformadas, com histórias de vida sendo mudadas. Não tinha perspectiva nenhuma de vida e hoje é um rapaz que está no outro país, pensa em voltar para Guiné-Bissau para ajudar também aqueles que ainda estão lá. Ele mesmo, antes de eu conhecer, já se considerava um ativista social, estava sempre em causas em prol da juventude guineense, enfim. Temos várias histórias para contar em relação à transformação, a desenvolvimento, né, no caso humano, podemos dizer assim, e o Braima é uma das histórias dessa. E Mariana, conta um pouquinho da nossa trajetória até retornar agora para o Brasil, como foi. Nós estivemos em alguns países sempre com atividades distintas, e todas elas envolviam o social, né? E agora nós estamos de volta ao Brasil, não paramos ainda, né? Continuamos, é algo que o nosso coração se alegra em estar envolvido com o social. E conta um pouco da nossa trajetória, né? Como foi? Pois é, a gente em 2016 a gente começou o AJA Comunicação, a gente começou aqui no Brasil mesmo. Nós fizemos uma oficina de design e serigrafia para a comunidade. E o nosso intuito, né, com o AJA sempre é a questão do despertamento, né, para as pessoas aprenderem e buscarem por si só também, né, o crescimento, né. Então, assim, a gente sempre procura fazer oficinas, workshops, coisas também de acordo com a necessidade de cada local. Então, assim, a gente deu o pontapé inicial no AJA aqui no Brasil, em 2016, e em janeiro, né? E em maio nós já estávamos indo para Guiné-Bissau, né? Então, assim, foi um tempo assim bem curto, né? Do tempo que a gente começou a trabalhar, e fomos com o coração assim cheio de vontade mesmo, né? De desenvolver o projeto. Não tínhamos nada concreto, né? Fomos mesmo assim com o coração, né? Então, assim, chegamos lá em Guiné, começamos, né, a procurar um local para desenvolver a escola. A gente já sabia mais ou menos o que a gente queria desenvolver, que era a inclusão digital, né, por causa da necessidade em si, né, do país. Também teve a oportunidade de a gente desenvolver o curso de design lá. Então, assim, foi muito bom esse período. Ficamos 2 anos lá e pudemos, né, formar vários alunos. Então, assim, foi muito legal poder fazer parte, né, e ainda a gente tem contato com alguns, né, que a gente conversa e eles têm sonhos, né, têm vontade de crescer, né, de melhorar. Então, isso é muito bom. E aí a gente ficou lá 2 anos, foi bastante desafiador. A Guiné-Bissau, para mim, eu considero como uma escola mesmo de você sair de um país, né? A gente sai do Brasil, um país desenvolvido, né? Claro, não todas as regiões são totalmente desenvolvidas, mas basicamente a gente saiu de lugares desenvolvidos, né, do Brasil, e se depara com um país, chegando na própria capital, né, do país, você já vê a necessidade. Eu lembro que eu até comentei com o Augusto que, nossa, agora eu tô vendo que realmente eu estou na África, porque aqui você consegue ver mesmo, né? E isso me impactou muito, assim.
mexeu muito com o meu coração, né? E eu falei assim, meu Deus, o que eu vou poder fazer, né? Para contribuir com essa nação. É um pouco também assim, que quando, só para que fique bem entendido, a questão de, nossa, agora estou na África, é porque é a África que as pessoas pregam, é a África que as pessoas mostram, mas a África ela tem muitas riquezas. Inclusive, uma das nossas atividades foi uma formação de cinema e também de fotografia, com o intuito de despertá-los a mostrar a riqueza que eles têm local para que as pessoas possam ver. Eu lembro muito que quando falavam do Nordeste, as pessoas eram arremetidas logo à seca, né? E o Nordeste é rico, tem hoje, acho que a região talvez mais visitada por turistas, é a região Nordeste, né? E a África em si, ela também tem suas riquezas e muitas riquezas, né? Há uma desigualdade, né, muito grande, gritante, que faz com que a gente possa ver de forma bem clara, bem real, bem nítida a pobreza de muitos. E é impactante. Né? Mas é mais por essa questão, por isso que a gente viu. Chegamos na África. Na África que porque, o povo assim, mostra. O contexto que eu tinha de África, né, era Cabo Verde, né? E Cabo Verde, eu fiquei 3 meses em Cabo Verde e lá eu fiquei na capital. E para mim não parecia, né? Porque eu não via aquela coisa que as pessoas falavam. Parece muito o que as pessoas mostram, né? Não parecia, né? Claro que se você vai para uma região ali interior, você já começa a ver. Mas assim, em Guiné não, em Guiné você entra assim no país, você já vê de cara, né? Então, algumas assim, diferenças, algumas e coisas as diferenças bem grandes, assim, um tem muito e o resto da população não tem nada, entendeu? Nada, né? Então, assim, isso que mexeu muito comigo. E assim, eu fiquei refletindo muito, né, sobre isso. Então, assim, para mim, Guiné foi uma grande escola, tenho muita vontade de voltar lá ainda para visitar, tenho muita saudade, porque é um povo muito acolhedor. Até porque nós temos temos uma raiz, né? Temos um presente nós de lá. Nós somos presenteados com Guiné-Bissau, nós fomos dispostos a contribuir com esse desenvolvimento e chegando em Guiné-Bissau, nós somos presenteados com a nossa primogênita, a Ana Estela, nasceu em Guiné-Bissau. Também foi um outro desafio, mas Deus nos deu uma tranquilidade, porque assim que chegamos em Guiné-Bissau, com pouco tempo, acredito com 5 meses no país, ou nem isso, né? Não, nem isso, nem 2 meses eu já... Então a Mariana já ficou grávida e nós tivemos essa alegria, né, de ter uma filha nascida no continente africano. Para mim é uma alegria muito grande, porque realmente é um continente que eu amo. Né? Então a gente esteve em Guiné-Bissau, tivemos todas essas experiências em Guiné-Bissau e depois fomos direcionados aí para Guiné-Bissau, né, Mariana? Ou para Senegal, desculpa, fomos para Senegal, de Guiné-Bissau para Senegal. Isso. Senegal é um país logo ao lado de Guiné-Bissau, muito próximo, faz fronteira com o Senegal, mas Senegal nos atraiu por algumas outras coisas que eu vou deixar a Mariana. Senegal, a gente acabou conhecendo, a gente foi de férias, né, para Senegal, ficamos acho que 1 semana, né, e aí a gente gostou muito também, né, da cultura, apesar de ser um país vizinho a Guiné, a cultura tem as suas características, né, um pouco diferente, o idioma, né, é diferente, lá eles foram colonizados por franceses, então lá o idioma oficial é francês. E, então, assim, também interessou muita gente, né, pelo francês. E aí a gente conheceu, né, um casal de pessoas que já estavam lá, uma brasileira com um senegalês. Eles já estavam desenvolvendo um projeto. E aí surgiu a oportunidade da gente ir para lá, né, e servir. E foi diferente o trabalho em Senegal, né? Em Senegal a gente trabalhou mais com instituições. Dando apoio a outras instituições já locais, naquilo que a gente via necessidade, que era a comunicação, né? Comunicação interna, desenvolvimento de identidade visual, né? Para que fortalecesse mesmo, né, o projeto, né? Então, assim,
porque a gente, né, da área de comunicação, a gente acha muito importante isso, né? Então, esse também é uma das áreas que o AJA trabalha, né, nessa questão de estruturar, né, mesmo, né, da consultoria para ONGs e projetos sociais que necessitam, né, porque isso faz com que tenha mais valor, né, a pessoa olhando um logotipo de um projeto vai dar mais visibilidade, vai dar mais credibilidade, né, então isso é muito importante, né, vai valorizar mais a pessoa que entrar nesse projeto, ela vai se sentir, né, nossa, eu estou num lugar que eles levam a sério, né, é algo assim realmente importante. Então a gente trabalhou muito com isso, fomos trabalhar acho que com mais ou menos 4 projetos, desenvolvendo, né, também tivemos a oportunidade de desenvolver oficinas lá, de cinema, de serigrafia, de design. Então foi muito bom, ficamos um ano, né, em Senegal e aí foi um tempo também, assim, eu acredito que Senegal já foi um tempo mais tranquilo, vamos dizer assim, né, assim, não foi tão... Foi desafiador pelo lado financeiro, como sempre, né? Porque sempre tem o choque cultural, né? E nós já tínhamos passado pelo choque cultural em Guiné-Bissau, então a gente estava mais adaptado à cultura, né? Que é bem África, né? Senegal, Guiné-Bissau, que são países vizinhos, como eu comentei, existem muita coisa em comum, né? Das culturas, outras também bem diferentes, porém a cultura em si nós já estávamos mais acostumados, né? E interessante, eu lembro que um dos projetos que nós apoiamos e que eu vi assim um impacto bem relevante foi um projeto que tinha um nome bem extenso e era bem restrito, era uma missão evangélica que chamava Missão Evangélica das Assembleias de Deus Brasil-Senegal. Então era um nome que restringia muito, primeiro era muito extenso, e Missão Evangélica das Assembleias de Deus era um projeto interdenominacional, porém limitava porque tinha o nome Assembleia de Deus no nome, né, da instituição, e Brasil-Senegal. Só que era um projeto interdenominacional, e quando nós estávamos lá, eles já tinham a ideia de mudar o nome, né, pensando já nisso, em poder ter uma abrangência maior, e ficou Amis de l'Afrique, Amigos da África. E nós gostamos muito do nome, começamos a trabalhar a comunicação visual dessa instituição, tanto logo, comunicação interna, as redes sociais, fizemos esse trabalho inicial lá, hoje tem pessoas que deram continuidade. Foi um trabalho bem interessante porque a gente viu mudanças também, né? Em cada um a gente vê mudanças, mas esse foi bem interessante por conta disso, mudou o nome da instituição, né? Foi bem forte, né? Algo bem impactante, né? E outro interessante em Senegal era um projeto chamado Logos C418, que Logos quer dizer a palavra, né? E C418 que era para crianças e jovens, né, entre 4 e 18 anos. É um projeto onde era também um projeto evangélico dentro de um país majoritariamente muçulmano, que é o Senegal, e o meio que eles encontraram para propagar o evangelho, para ensinar as pessoas o evangelho, foi através de músicas. Então eles tinham um grupo, um coral, o qual eles ensinavam a palavra através desse grupo musical, né? E eles já gravavam algumas coisas e nós conseguimos desenvolver com eles um projeto, uma formação de audiovisual. E hoje eles mesmos produzem o videoclipe deles, então acho que é algo assim bem interessante. Eles produzem muita coisa autoral deles e o audiovisual são eles mesmos que fazem, né? Então foi bem interessante Senegal, né? Foi, Senegal foi um tempo assim muito bom. E de lá a gente embarcou para Portugal, não era planejado, né, ir até Portugal, mas acabou surgindo uma oportunidade
e a gente tinha outros planos que não foram, não deram certo, e a gente ficou ali em aberto, né, pensativo, né, pensando qual ia ser o nosso próximo passo, né, próximo passo. E aí a gente acabou que surgiu uma oportunidade de a gente estar em Portugal, né, para trabalhar no desenvolvimento também da comunicação. Também era um projeto totalmente diferente do que a gente já tinha trabalhado, que a gente sempre trabalhou voltado para projetos sociais e também com comunidade, né, e esse foi mais para uma instituição trabalhar interno, né. Então, assim, foi algo assim, bem diferente, mas que a gente abraçou e fizemos, né? Fizemos um trabalho assim, muito legal, bem relevante, que hoje eles dão continuidade, né? Esse trabalho foi na igreja Extrema, né? Comunidade cristã, e foi muito legal porque foi em 2 semanas praticamente que resolvemos tudo, né, e acabamos que fomos para Portugal. E aí a gente começou a trabalhar, né, na comunicação interna, comunicação das redes sociais e também com treinamento, né, de pessoas para darem continuidade. Só que nesse meio tempo, né, a gente nem tinha muito plano de quanto tempo ia ficar lá, né, mas nesse meio tempo veio a pandemia, né. E aí que acabou que a gente ficamos em Portugal 2 anos e retornamos para o Brasil. Foi um tempo assim bem interessante em Portugal, porque assim a gente tinha o nosso coração muito voltado para projetos sociais, né, projeto mesmo com comunidade. Então assim a gente trabalhar em algo assim, apesar dessa comunidade, né, da comunidade extrema ter trabalhos sociais, a gente não fazia parte, né? Não tinha muito... Não se envolvia muito, né? Então, assim, acabava por a gente sentir essa lacuna na nossa vida, né? Nós estávamos ali focados na comunicação da instituição, né? Na produção de peças de já tomava design, bastante de tempo, audiovisual, né? Tomava bastante tempo. E também teve a questão de que veio a gravidez, né? Também veio Portugal, a gravidez. E era uma gravidez de gêmeos, né? Acredita assim, em Guiné-Bissau nós recebemos o presente da primogênita, né? Em Senegal não tivemos nenhum, quando chegou em Portugal veio com juros, né? Vieram 2. Então foi um desafio, um cuidado grande por causa da questão da gestação de gêmeos. E logo depois veio a pandemia também. Foi um grande desafio. Mas foi também realmente um tempo muito especial para a gente. Fomos abraçados assim pela instituição de uma forma bem calorosa, bem carinhosa. Família, né? Família mesmo. Ficamos em família. E aí de repente você está se perguntando assim, poxa, mas vocês se envolveram muito com projetos sociais de comunidades evangélicas, né? Projetos cristãos, né? Porque, para quem não sabe, nós somos missionários, professamos a fé cristã, e isso nos facilitou muito esse envolvimento com pessoas também que professam a mesma fé, né? Porque já estavam lá, era mais fácil de a gente se envolver e de desenvolver o projeto, mas o nosso projeto é social, claro que a gente não deixa de influenciar com a nossa vida, com aquilo que a gente acredita, mas sempre ligado ao social, né? Social. Em Guiné-Bissau mesmo, a gente trabalhava com a comunidade, e Guiné e Senegal a maioria são muçulmanos. Então, assim, a gente não tem essa separação, né? É sempre bem-vindo. Então, é uma escola, né? A gente vai aprendendo a viver, a conviver e aprender outras, né, culturas, né, outras maneiras, né, de viver, que isso ensina muito pra gente, né, e a gente respeitar, né, outras pessoas, né, que têm pensamentos diferentes. E claro, né, a gente também tenta influenciar do nosso ponto de vista, mas sempre respeitando, né. Chegou um momento lá em Portugal que nós tivemos um novo direcionamento, como sempre a gente faz, a gente fica sempre atento aos direcionamentos que a gente recebe.
e sempre conversando com uma liderança, com pessoas que nos orientam para poder dar passos. E nós vimos a necessidade de voltar para o Brasil, porque já estávamos com saudade. Eram aí 5 anos de continente africano, né? E nossa filha já crescendo, e temos aí algumas pessoas da família e que a gente sentiu o desejo de estar perto, né? Porque a gente queria que nossos filhos tivessem uma referência mais ampla de família. Lá éramos apenas nós dois e os nossos filhos, né? Lógico que tinha amigos e a família, como nós falamos, da comunidade que a gente estava inserido, mas não era a nossa família biológica, né? E a gente sentiu essa necessidade de nossos filhos terem referência de uma forma mais ampla, como eu falei, de família, e também dos nossos pais poderem curtir o nosso filho. Viemos por um tempo indeterminado, não sabemos por quanto tempo vamos permanecer no Brasil, mas nós não paramos com as nossas atividades sociais, né? A gente veio e está desenvolvendo aí algumas coisas. Fala aí um pouco daquilo que a gente desenvolve. Retornou ano passado, né, pro Brasil, em maio. Já completou 9 meses que a gente já retornou, passou bem rápido. E é uma nova readaptação, né, porque depois de 5 anos morando fora, em outros países, né, moramos em 3 países, né, antes de voltar, e aí sempre tem também a readaptação, né, com a nossa nação. Acredito que é um pouco mais fácil, né? Acho que a readaptação do que a adaptação em outra cultura, mas sempre tem os desafios também. E também é uma alegria de estar perto da família, né? Os nossos filhos poderem curtir. Isso traz também um combustível novo para nós, né? Para a gente desenvolver novos projetos, ter novas ideias, né? Isso é muito importante. E desde o ano passado a gente já desenvolveu uma oficina, né? Claro que essa questão, né, da pandemia não está tão fluindo como a gente gostaria, né? As oficinas, né, os trabalhos, mas a gente tem conseguido desenvolver e a gente sabe que tudo tem um tempo, né? E foi muito bom. E a gente também está dando assessoria, né, consultoria para algumas instituições e também trabalhando nessa parte da comunicação mesmo, né? Acho que lá em Guiné surgiu, né, pela necessidade o Behand, né, Creative. Lá foi com outro nome, né? O Behand Creative é um projeto de empreendedorismo social também, que iniciamos em Guiné-Bissau com outro nome, que era o Jubilee, que era Veja Aqui, no dialeto crioulo Jubilee, né? Veja Aqui, que era uma publicidade. A gente trabalhava o design, trabalhava comunicação visual de algumas instituições, de algumas empresas, e demos continuidade em Senegal, paralelo ao que a gente desenvolvia, para a gente ter recursos, não só para nós, como para os locais também. A gente desenvolveu, né, o Behand Creative e podemos dar continuidade aqui também, né? Aqui a gente está trabalhando com audiovisual, trabalhando com design, dando apoio a instituições, consultoria a instituições. E esse projeto a gente atende em 2 vertentes, né? De forma voluntária e de forma remunerada também, né? De forma voluntária, algumas pessoas que a gente entende que necessitam e não tem ainda um meio, recursos para uma consultoria ou para um serviço de comunicação, e a gente faz de forma voluntária. E outros que a gente sabe que tem a condição financeira de pagar o serviço, e nós fazemos de forma remunerada, né? E surgiu lá bem lembrado, a Mariana lembrou, né, esse projeto Behand Creative, e que nós temos dado continuidade. Tem sido algo interessante porque ajuda para que a gente possa desenvolver os projetos sociais, né? Precisamos de recursos para isso, né? Então, o empreendedorismo social nos ajuda a desenvolver os projetos sociais e nos ajuda como família também, né?
Interessante que o Haja sempre nos despertou para o social e no meio disso, né, como eu falei no início, ao empreendedorismo social. E não era uma coisa planejada, surgiu pela necessidade e nós abraçamos a ideia e vimos assim que foi realmente algo que veio para somar, que veio para fazer a diferença e até hoje a gente tem feito o empreendedorismo social, né? É muito, né, o Behend, ele fortalece, né, a questão do nosso projeto, do Haja em si, né? Porque é através do Behend que a gente consegue recursos para ir, né, a outras localidades para desenvolver uma oficina, né, para desenvolver até mesmo um documentário. Então, assim, isso é muito importante para nós. E o Haja, né, aqui no Brasil, a gente tem muitos sonhos, né, com o Haja, né, muitos projetos, muitas ideias, mas assim, particularmente o anonimato, né, tem sido o nosso foco principal, desenvolvendo, né, como o Augusto falou no começo, o anonimato é um projeto mais amplo, né, mas a gente está dando pontapé com o podcast, mas a gente tem, né, o intuito de trabalhar o documentário, né, contar, né, o podcast vai ser trabalhado mais a questão de história, né, de pessoas que têm projetos de desenvolvimento comunitário, pessoas que têm instituições grandes e pequenas também, né, que acaba sendo só uma pessoa ou duas, né, no máximo, mas assim que elas vão contar como que foi, né, desde o começo, né, que como começou, né, de como surgiu, né, a ideia. Então o podcast vai focar nisso, né, vai ser mais na história das instituições mesmo, né. E o documentário já não, né, o documentário vai ser histórias de pessoas que foram transformadas, né. Então assim, tipo, o resultado, né. Então assim vai ser vidas muito legal. Que foram transformadas por essas instituições que a gente chama de anônimas, né, porém que tem uma relevância na sociedade. Né? Então assim vai ser bem interessante, por isso né, o Behend é tão importante por causa disso, porque vai nos ajudar porque o documentário existe, né, exige mais trabalho, exige mais custo, né, então assim é uma forma da gente... Equipe maior. Uma equipe maior, né, o pós também é mais trabalhoso, né, então assim... um documentário, as pessoas acham que é bem simples, né? Vou fazer um documentário. Não, existe, né, para fazer com qualidade, para, né, realmente mostrar uma história, né? Realmente é um trabalho bem, assim, que exige várias funções, né? Várias coisas. E o interessante e bom é que o podcast ele ajuda para que a gente possa desenvolver, conhecer histórias relevantes de vidas transformadas e através de documentários mostrar essas transformações. Então uma coisa está linkada à outra, né? O podcast vai trazer instituições, pessoas que têm trabalhado nas transformações de uma sociedade, de vidas, e os documentários vai contar a história dessas pessoas que foram impactadas, que foram transformadas. A ideia do anonimato é essa, é mostrar pessoas que são impactadas, sociedades que são transformadas, e a gente resolveu iniciar esse projeto contando a nossa história, a história do Haja Comunicação, a história do anonimato, de como surgiu, que é também uma história impactante de pessoas que também foram transformadas. E nós vamos ter mais histórias como a nossa, outras com impactos diferentes, porém histórias relevantes. E gostaria que você nos acompanhasse nas nossas redes sociais, continuassem com a paciência. Obrigado pela paciência que vocês tiveram a ouvir e ver a assistir o podcast até aqui. Que vocês possam continuar nos acompanhando, curtindo, nos incentivando de alguma forma. Né? Nós temos um versículo que é a base do nosso do anonimato, do Haja Comunicação, que é Atos 4:20, que diz: não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos,
E essa é a nossa ideia, é contar para vocês aquilo que nós temos visto, aquilo que nós temos ouvido e trazer para vocês poderem ouvir, para vocês poderem também ver, através dos documentários, né, essas histórias. E não só isso, a ideia é você entender e saber que você também pode fazer algo em prol da sociedade. Nós tivemos aí várias circunstâncias difíceis que tentaram até nos paralisar, mas nós não nos limitamos e não paralisamos por conta das dificuldades. Pelo contrário, as dificuldades nos motivaram a avançar, tanto que devido a algumas dificuldades foi criado o anonimato, surgiu ideias novas, né? Eu acredito que Exatamente. Aquilo que a gente passa, né, de dificuldade é porque vai vir coisas novas, né? A gente não pode paralisar, né? E acho que uma das coisas que a gente quer também com o anonimato é inspirar, né? Trazer inspiração para que as pessoas também possam se mover a fazer, né, algo. Exatamente, né? Para que cada um que assista possa ver que é capaz você também participar de transformações. E não precisa esperar da comunidade, fazer, né, ter muitas coisas para poder fazer, né? Então é um dos nossos lemas, né? Fazer com aquilo que nós temos, né? Exatamente. Uma das coisas que nós conversávamos muito é que muitas das vezes nós não tínhamos uma estrutura grande para realizar, mas nós sempre fizemos com aquilo que nós tínhamos em mãos. E aos poucos nós tivemos um acréscimo de de material para audiovisual, para poder desenvolver projetos em si, mas nós nunca fomos paralisados por isso. E hoje, né, uma das coisas interessantes é que a gente sempre despertava as pessoas para a comunicação em favor do desenvolvimento comunitário, mas veio a pandemia que muitos despertaram para a comunicação. Foi a educação que hoje utiliza de forma mais intensa, né, a comunicação, e então foi isso. Tanto a pandemia ajudou aquilo que a gente já tinha em mente, né, como as necessidades nos fizeram também avançar, né? Então que vocês possam serem inspirados a fazer algo também em prol da sociedade. É isso aí. E não deixa de dar uma curtida lá no nosso projeto, @hajacomunicação e Behance Creative. E o anonimato, né? E anonimato. Lembrando que nós estamos aqui do estúdio da FB Ideias, Iguatemi, né, que abriu aqui as portas para que a gente estivesse desenvolvendo esse projeto. Somos gratos a essa instituição que tem apoiado muito na parte da educação e inovação e outros, né, e é isso. Nos acompanhe e acredite, você também pode fazer algo de positivo em prol da comunidade. Obrigado, continue nos seguindo e nos acompanhando. Um forte abraço. Obrigada.